A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amados, estamos aqui mais uma vez para fazermos o resumo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando aqui o exílio de Davi, tá? Vai ser uma lição muito importante, né? Nós estamos estudando aí a lição bíblica dos adultos, certo? E com certeza essa lição vai falar no profundo do teu coração. Fica conosco aí até o final. Estou feliz aí por você estar comigo aí, tá bom? Se você por um acaso não se inscreveu, se inscreva. Se você já se inscreveu, dê o seu like aí. Não se esqueça de dar aí o toquinho no sininho para você receber novos vídeos. Nós estamos sempre colocando novos vídeos aí, não só do assunto, do resumo da Escola Bíblica Dominical, mas também nós estamos falando outros assuntos aí muito importantes para esses tempos difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo. Então fica aí conosco até o final e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, o exílio de Davi. É uma lição muito importante. O nosso texto áureo ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. E a verdade prática, eu vou até ler aqui, dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual, formação do nosso caráter segundo o modelo de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, versículo de 1 a 5, ok? E o nosso objetivo geral nessa lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual, entendeu? Então nós vamos estudar uma lição muito importante e ver que a luta no momento ela não é muito boa, né? Mas depois a gente observa que grandes experiências nós aprendemos. A luta não converte ninguém, ela não salva ninguém, mas ela nos molda e nos faz entrar no caminho desejado para nós, da parte de Deus, tá? Então, não tenha raiva da luta não. Eu sei que na hora, né, não é fácil. Então, nós vemos aqui que todo seguidor de Cristo, né, na sua caminhada, com certeza, ele vai passar por muita situação difícil. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. A vida do crente aqui nesse mundo não é um mar de rosa, porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos aqui peregrinos, estamos numa pátria que não é nossa. Desde o momento que eu aceitei Jesus, nasci de novo, sou uma nova criatura em Cristo Jesus, esse mundo agora não me pertence mais. Eu estou no mundo, mas não sou dele. Então eu vou encontrar muita luta, muita prova, né? Mas todas essas lutas, essas provas que Deus permite que nós passemos, são experiências, né? Isso aí, como nós vamos ver aqui no caso de Davi, né? Davi, ele passou dias difíceis também, mas isso aí serviu para quê? Para o amadurecimento e crescimento espiritual. Nós também, quando passamos as nossas provas, é para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A Bíblia diz que toda disciplina, toda luta, toda prova, ela no momento ela não é muito boa não, né? É de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos, né? Produz coisa boa, amadurecimento na nossa vida. E nós ganhamos experiência, ninguém quer, mas Deus permite, né? Então, nós vamos estudar aqui que Davi, ele cresceu, né, como homem de Deus, no exílio, né? Davi, ele teve que fugir de Saul. Ele era um bom soldado, mas o ciúme de Saul teve que fazer com que ele fosse embora, que senão ele ia morrer, né? Então ele foi para o exílio, né? O exílio aqui, a revista diz aqui, ó, o exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, a liderança de Israel. Ali ele era um fugitivo, né?
mas ali ele estava sendo preparado para uma grande responsabilidade que seria, conforme ele foi rei de Israel, né? No momento foi muito desconfortável aquilo para Davi, né? Mas Deus estava trabalhando na vida dele, preparando ele para reinar no lugar de Saul. Bem, nem todas as situações difíceis que a gente vive, a gente pode considerá-la como negativa, né? Porque podemos tirar dela o que? Experiência. Se você está passando por uma prova, você está passando por um problema agora que você não gostaria de passar e está se sentindo mal, muda o seu foco. Pensa assim, qual é a experiência que eu posso tirar disso? O que eu estou aprendendo nessa luta? O que eu estou aprendendo nessa prova? Eu estou amadurecendo, né? Então, isso aí, porque às vezes as provas tiram toda a aparência da nossa vida. Às vezes a gente tem uma aparência de uma coisa, mas quando a luta vem, a gente mostra quem somos nós. Isso é importante, a luta às vezes é importante para a gente conhecer até a gente mesmo. Entendeu? Porque às vezes você pensa que é uma coisa, eu também penso, mas na hora da prova eu estou igual o povo de Israel, né? Murmurando mais do que orando e buscando ao Senhor, certo? Então, a luta ela é importantíssima para nos colocar no lugar que Deus deseja. Bem, nós vamos ler aqui agora a primeira parte, as características do exílio de Davi. Certo? A caverna de Adulão. O que quer dizer que é para a caverna de Adulão? Quer dizer refúgio, certo? Então, entenda bem, lugares, pessoas e situações, tudo isso serve para o nosso crescimento social e espiritual. Às vezes você está lidando com uma pessoa que você não gostaria de lidar, mas essa pessoa está sendo usada por Deus, certo? Para moldar o seu caráter, para te amadurecer, para te ensinar a lidar com pessoas difíceis, certo? Porque a vida do crente não é mar de rosa. Você, às vezes, na sua liderança, no seu trabalho espiritual, você é obrigado a lidar com pessoas difíceis. E, às vezes, Deus te coloca perto de uma pessoa difícil para já ir te treinando, entendeu? Vai pensando bem, o que eu estou aprendendo nessa prova, né? Então, isso aí acontece. Tudo serve para o nosso crescimento social, espiritual, que você não vai lidar só com gente boa não, amigo ou amiga. Você vai lidar com pessoas de tudo quanto é jeito. Então não adianta a gente querer lidar só com aquelas pessoas que se encaixam conosco, aquelas pessoas que se identificam com a gente. Não, a gente vai lidar com pessoas muito difíceis para um treinamento, entendeu? Então, Davi, o que ele fez? Ele deixou o território e vai para uma região bem conhecida, que era a caverna de Adulão, certo? Que significa refúgio. Ali ele se refugiou, até que ele teve que um dia sair de lá. Bem, número 2 aqui, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para lá, né? A fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente foi a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, foram para lá fazer companhia a ele. Toda a casa dele foi para lá, ficar lá com ele, porque, na verdade, todos que eram amigos de Davi estavam ameaçados. Entendeu? Se Saul desconfiasse que alguém era amigo de Davi, já queria matar. Então, qualquer pessoa que fosse amigo de Davi, parente, estava com a sua vida ameaçada. Ninguém poderia ter ligação nenhuma com Davi, porque senão Saul ficava no encalço dessa pessoa, né? Então, outros procuravam Davi porque estava ameaçado, e outros procuravam Davi, né? Olha só, todo homem que se achava em aperto, endividado, espírito desgostoso, pessoas amarguradas, certo? Essas pessoas que talvez fosse rejeitado lá na sociedade, não era rejeitado por Davi. Todos esses tipos de gente que ninguém quer, quem é que quer amigo endividado? Quem é que quer pessoas que estão em aperto? Quem é que quer pessoas com espírito desgostoso? Ninguém quer esse tipo de gente, entendeu? Mas essas pessoas, quando procuravam Davi, achavam apoio, porque Davi não rejeitava nenhum deles, porque Davi estava passando pela mesma situação, entendeu? Então, são tipos de pessoas que você não dava nada por eles, que parecia não ter sucesso nenhum, e são essas pessoas que foram grandes generais de Davi na sua batalha,
né, no seu exército. Então, todos ali tinham o mesmo ideal. Então, eles fizeram tudo pelo líder deles. Eles passaram a respeitar, a confiar e a amar Davi, né? Isso aí foi muito importante. Então, da mesma forma, né, todo cristão, como soldado de Cristo, deve agir da mesma maneira, com os mesmos ideais. Um só pensamento, um só foco. É assim que o crente tem que viver, na unidade, entendeu? Só assim a gente consegue alcançar na igreja os nossos objetivos. Porque se não for um ideal só, um só pensamento, um só espírito, se não tiver todos ligados num foco só que é Jesus, as coisas não funcionam. Nada dividido funciona, entendeu? Até para o mal a unidade funciona, entendeu? Então vale a pena. Vamos ver aqui o número 3, o simbolismo da caverna de Adulão. Todo bom obreiro, né, passa pela caverna de Adulão. Isso aí não tem jeito. Se você quiser ser um bom obreiro, certo? Veja só, os dons de Davi foram postos em prática, né? Ali, ele tentou, né? Ele treinou e preparou os seus homens ali, ó, 400 homens. Foi treinado ali na caverna de Adulão, para lutar no dia a dia, entendeu? Porque não demorou depois, não demorou nem mais um pouco, chegou a 600, certo? Então, Davi tinha uma grande responsabilidade de ficar com essas pessoas que ninguém queria. E ele fez dessas pessoas grandes homens, né? É assim que Jesus faz, né? É que todos esses, vem aqueles rejeitados para Jesus que ninguém quer, aquele viciado, aquele bêbado, aquele mau elemento, ninguém quer. Aí ele vai para Jesus, se converte, se torna um grande homem de Deus. São transformações que Jesus faz. Nós temos aqui, né, o simbolismo através de Davi. Então, o que a gente aprende aqui? Quem desejasse reinar com Davi, precisava aprender a sofrer com ele também, mas visando sempre o reino de Deus. Então, quem desejasse reinar com Davi tinha que também aprender a sofrer com ele, certo? Esse simbolismo espiritual, nós podemos comparar Davi a Cristo. Quem deseja reinar com Cristo também precisa sofrer com ele. Está ali em 2 Timóteo 2,12. Se nós temos que aprender a sofrer com Jesus também, né? Sofrer pelo seu nome. Número 2 aqui. Davi e o amor com os pais. Davi protegendo os seus pais. Davi demonstrou aqui ser um bom filho, entendeu? Davi não é conhecido apenas como um bom líder, né? Mas ele também é conhecido como um bom filho, certo? Nós vemos aqui um ato de inteligência, mas um ato de preocupação, de amor e de proteção pelos seus pais, né? Davi poderia, estou numa luta tremenda, meus pais se viram para lá, mas os pais dele estavam sendo ameaçados também, entendeu? Porque era pai de Davi. Saul não ia poupar eles de jeito nenhum, né? Saul já estava endemoniado mesmo. Então, o que Davi fez? Ele foi até a Moabe, chegou lá o rei, né? Parece que havia também até um parentesco, porque Ruth, que era a avó de Jessé e bisavó de Davi, parece que ela, nascendo moabita, talvez Davi tinha um parentesco lá, né? E talvez foi isso aí a brecha que ele achou para poder deixar os seus pais em segurança em outra nação, né? Ele também era inteligente pra caramba, Davi. Ele não era bobo, ele sabia fazer as coisas, né? Era um administrador de primeira, não era só guerreiro, não. Mas, acima de tudo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, certo? Deus estava no comando dele. Então, os pais dele precisavam de um lugar seguro habitar, porque sabia que tudo que tinha ligação com Saul estava correndo risco, né? Então, ele agiu dessa maneira e mostrou ser um bom filho, certo? Embora ele pareça que ele foi um pouquinho desprezado lá no dia da consagração dele, né? Até um que está lá no campo, né? Mas ele não levou isso em conta. Davi não guardava raiva, né? Na hora ele tinha uma irazinha, mas depois ele perdoava, né? Então, querido, isso aí mostra o quê? Os filhos, segundo a palavra de Deus, a Bíblia ensina que os filhos têm que honrar os pais, principalmente na velhice, quando os pais estão precisando mais dos filhos. Quantos filhos são abandonados pelos pais?
pelos filhos, né? Muitos pais são abandonados pelos filhos na velhice, porque às vezes está doente, está com problema de Alzheimer, entendeu? Está com um período terminal, está dando muito trabalho, e muitos filhos não suportam isso e colocam no asilo, e às vezes nem vai ver mais. Eu não vou julgar que todo mundo que bota no asilo está abandonando os pais, mas muitos colocam lá para não ter trabalho e esquece aquilo tudo que o pai fez por ele, né? Então, mesmo na prova, Davi cuidava dos pais. Era um bom guerreiro, mas também era um bom filho. Mesmo na prova, ele cuidava do pai dele. Ele podia dizer, pai, eu estou numa prova tremenda, aguenta aí. Não, ele não pensou nisso. Eu estou na prova, mas vou cuidar dos meus pais. Certo? É isso aí. Então, a recompensa bíblica para os filhos obedientes, entendeu? Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, sempre, certo? Inclusive, é o primeiro mandamento com promessa, entendeu? Qual é a promessa? Vida longa. Sem querer generalizar, mas muitos filhos jovens morrem cedo porque não honram pai e mãe. Como não honram? Não obedecem, não quer viver sobre a autoridade dos pais. Quantos jovens chegam numa certa idade, 14, 15, 16, 17 anos, não conhece nada da vida, se mistura às vezes com quem não presta, e o pai vem, a mãe aconselha, mas não ouve o conselho, não honra o pai e a mãe, não quer viver debaixo da autoridade deles, quer viver à vontade, a vida que eles querem, aí tem vida curta. Porque a promessa de vida longa é só para quem honra pai e mãe. Por isso que a Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa. Vou repetir, qual é a promessa? Vida longa. Mas por que os jovens têm vida curta nesse tempo que nós estamos vivendo? Sem querer generalizar, né? É porque não honra pai e mãe. Querido jovem, se você está me vendo aqui agora, honra teu pai e a tua mãe, para que você viva bem e tenha vida longa. Não é só viver muito tempo, não, é viver bem. Essa é a promessa de Deus para aqueles que têm a graça e o respeito de honrar pai e mãe. Entendeu? Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio 5,16, e no Novo Testamento o apóstolo Paulo repete no capítulo 6, versículo 2 e 3 de Efésios. Entendeu? Então Paulo ensina a mesma coisa no Novo Testamento. E Jesus fala uma coisa aqui interessante, certo? Que acontecia no tempo de Jesus, certo? Jesus ele se manifestou contra os filhos que não cuidavam dos pais. Eles simulavam mentirosamente que dedicavam a Deus todos os seus bens para não honrar o pai, né, e nem sustentar os seus pais. Não honrava e nem sustentava. Então, eles inventavam essa mentira, né, dizendo que não ia ajudar os pais, certo? Aqui não cuidavam dos pais, porque tudo que eles tinham ia dar de oferta para a obra de Deus. Entendeu? Simulavam isso aqui, o autor diz aqui, simulavam mentirosamente que dedicavam todos os seus bens só para não honrar pai e mãe. Mas Deus está vendo. Entendeu? Isso aqui é uma desculpa que eles arrumavam para não abençoar os pais, que abençoa eles. Às vezes eles herdaram até dos pais a riqueza, mas não cuidavam dos pais porque tinha que dar para a obra, para sustentar. Entendeu? Veja só que malandragem, coisa horrível. Isso aí eu me sinto até mal de falar uma coisa dessa, que existiam filhos dessa natureza, fingindo que estavam dando dinheiro para a obra de Deus, para não sustentar os pais, dizendo que era corbã. Corbã é oferta. Eu não vou ajudar meu pai porque eu estou dando de oferta. Não vou dar para o meu pai porque eu estou dando de oferta. Tudo mentira, entendeu? Mas Deus está vendo isso, né? Então, hoje acontece também da mesma coisa. As pessoas arrumam tantas desculpas para não ajudar o pai e a mãe. Quantos pais estão abandonados por aí? Até uns abandonados no hospital,
vai para lá, não, ninguém mais quer saber dele, vai para o asilo, fica abandonado, em qualquer lugar que coloca, deixa. Não quer mais saber, vai cuidar da sua vida, mas vai ficar velho, né? Então, eles estão quebrando o mandamento. Os filhos devem aprender a ser gratos a seus pais e a cuidar deles materialmente. Eu me lembro da história de uma pessoa que o pai, veja bem, o pai estava sendo levado por filho para o asilo. Aí no meio do caminho, o pai falou, para o carro aí, meu filho. Aí o filho parou o carro. Ele estava levando o pai para o asilo. Aí ele saltou do carro, sentou numa pedra e começou a chorar. Aí o filho perguntou, pai, por que o senhor está fazendo isso? Ele falou, é porque foi nessa pedra que meu pai chorou quando eu levava ele para o asilo. Entendeu bem? É isso que acontece. É que a pessoa semeia, é o que ele vai colher. Cuide bem do seu pai. Eu, graças a Deus, cuidei bem do meu pai e da minha mãe, até o último dia, né? E faria de novo, graças a Deus. Eu e meu irmão cuidamos direitinho do meu pai e da minha mãe, graças a Deus, meus irmãos. Então, é isso que Deus quer, entendeu? Bem, número 3, morrendo por Davi. Vamos ver aqui a inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida, não lidou com situações difíceis, né? Saul não passou pela caverna de Adulão, ele não teve esse forjamento, né? Ele foi do jeito que o povo queria. Nós queríamos um rei igual à nação, e as outras nações pagãs, e tiveram, né? Então, Saul era o tipo de pessoa que tinha muito era a aparência, mais nada, entendeu? Ele não tinha nenhum caráter moldado por Deus na fornalha, não. Ele não passou por nenhuma prova. Ele foi direto e aí deu o que vocês sabem da vida de Saul, né? Foi o pior rei que já existiu. Só em mandar matar 85 sacerdotes do Senhor não é fácil, né? Então, ele nunca passou por situações difíceis, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Tudo que ele não tinha era Deus no coração. Ninguém vivia tranquilo com Saul. Saul era o tipo de pessoa que tinha medo da sua própria sombra. Ele suspeitava de todo mundo. Todo mundo era suspeito para Saul. Todo mundo estava querendo tomar o reino dele, o trono dele. Ele não confiava em ninguém. A situação que ele chegou, né? Então, e outro detalhe que ele tinha, um defeito terrível que ele tinha, devido à sua insegurança. Todo líder inseguro é assim. Saul procurava comprar a lealdade das pessoas com presente, cargo, posições de liderança, né? Você lê o texto direitinho, você vai ver Saul comprando os benjamitas, né? Os benjamitas. Ele era bem diferente de Davi, né? Davi, as pessoas procuravam ele de livre, espontânea vontade, certo? Bem claro, de livre, espontânea vontade. Davi não ficava chamando ninguém, não. As pessoas que procuravam ele. Bem diferente de Saul. Saul tinha que comprar as pessoas para as pessoas ficar com ele. Veja a diferença, né? Então, Davi era um líder genuíno, né? Verdadeiro. Sabia que a lealdade é algo que surge naturalmente pela sinceridade. Querido, lealdade não se compra. Não adianta. Se você comprou, já é diferente. Vendeu. Então, lealdade tem que ser algo espontâneo, tem que vir naturalmente, certo? Sinceramente, é isso que é. Saul era um líder inseguro, tinha medo terrível de perder sua posição. Então, hoje em dia, nós temos que também aprender a honrar os verdadeiros líderes. Tem líder na terra de Deus, tem os falsos, igual Saul, né? Saul era um líder sem caráter, mau, mas Davi era um líder de verdade. Então nós precisamos saber honrar líderes como Davi, pessoas que têm amor àquilo que faz e ama aquelas pessoas que estão junto com ele, né?
Bem, número 2, o preço de proteger Davi. Ao ser convocado, né, Aimeleque foi o sacerdote que recebeu Davi lá no santuário. Davi até mentiu lá e tudo, né? Por causa dele morreu 85 pessoas, de forma indireta, claro, né? Ali o Doeg matou 85 sacerdotes. E depois destruiu lá a cidade de Nod, matando criança. Fez uma desgraça. O Saul, vou te contar, é um homem que estava totalmente desorientado, amaldiçoado, endemoniado, e eu não vejo outro adjetivo para ele, a não ser esses que eu falei aqui, né? Então, Saul, ele se declarou, quando o Doeg falou para Saul a história de que Davi teve lá e foi alimentado pelo sacerdote e deu arma para ele, a arma que ele usou para matar o Golias, que a espada era do Golias. Então Saul criou um ódio tão grande ali que ele ficou para morrer. Entendeu? Então ele pediu os seus soldados para matar o Aimeleque com toda a sua família, com todos os sacerdotes, mas os soldados não quiseram. Então esse Doeg aqui, né, que era um edomita, ele obedeceu a Saul e matou os 85 sacerdotes. Então, por quê? Porque Saul, ele considerou a atitude de Aimeleque, o sacerdote, um ato de traição, entendeu? Aimeleque ajudou Davi, então ele achou que Aimeleque era um traidor. Mas ele não estava sabendo dos problemas que estavam acontecendo também. E Davi mentiu para ele. O único que não tinha culpa aqui era esse Aimeleque, entendeu? Mas, infelizmente, morreu ele com toda a sua turma. Só um que escapou. Um filho dele escapou, que foi o Abiatar. Certo? Então, ele determinou Saul que todos deveriam morrer. Ele estava totalmente fora de si. Vocês vejam que um líder, entendeu? Desorientado, o que ele não faz? Quantas pessoas morrem espiritualmente aí por questões de líderes desorientados completamente, visando o seu próprio eu, né? Então, quando os soldados se recusaram a matar os sacerdotes, né, os ungidos de Deus, aí foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal, uma coisa horrível, né? Então, Saul, veja bem como é que é as coisas, Saul se recusou a matar todos os amalequitas, poupou Agag, o rei, e não matou, né, os animais deles, poupou todos, disse que era para sacrificar para Deus, quando Samuel falou que Deus não está satisfeito com sacrifício em desobediência, que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Ele não obedeceu e queria oferecer para Deus de sacrifício, mas também era mentira também, né? Então, Saul se recusou a matar eles e agora extermina a família dos sacerdotes sem nenhuma piedade, totalmente desorientado. Então, o único que escapou foi Abiatar, que fugiu para ter com Davi e contou a história para Davi. Davi se sentiu muito triste porque ele se sentiu culpado, né? Porque se ele não tivesse ido lá e ainda falar aquela mentira, não tinha morrido ninguém, certo? Então, esse edomita, ele assassinou 85 sacerdotes, destruiu a cidade de Nob com seus habitantes e a sina de Doeg, ou Doeg, né? Depende aí do teu modo de entender. O que acontece? A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado, certo, por Davi, predizendo o destino desse assassino, esse edomita. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia, despreza a bondade de Deus. Então, o caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal, traça engano, despreza o bem e o mal, não é reto no seu falar. Então, se imagina que isso aqui está se referindo a esse edomita assassino, né? Ele era criado de Saul e, segundo a Bíblia, ele era um criado poderoso de Saul, né? Mas mostrou ser igual a Saul, certo? Então o salmista deixa claro que Deus punirá
esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Concluindo, Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra, entendeu? Como disse Paulo, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados, pelos auxílios do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Então, Deus procura as pessoas desprezíveis, as pessoas fracas, as pessoas vis, para usar, mas antes dele usar, ele tem que trabalhar na vida dessa pessoa. E se Deus, querido, está trabalhando na tua vida, como trabalhou na vida de Davi, para te usar, não reclama não, suporta as aflições do tempo presente, porque a tua bênção vai chegar. Deus está te forjando, entendeu? Para que você seja uma grande bênção na mão dele, tá bom? Você vai ser um Davi, aonde você está, um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, professor, que você dê uma boa aula e que esse resumo possa te ajudar em alguma coisa. Que Deus te abençoe.